Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Vamos juntos? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Se ensaiasse, hein? Quem diria? Parece que a gente canta junto há uns 10 anos. Muito bom, muito bom. E aí, galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Escola de Adoradores. Hoje a gente está com uma presença aqui ilustre, uma presença top, né, Caio? Muito top. Muito top. Nosso grande pastor e mentor, Pastor Marinho. Ele é teólogo, psicólogo, psicanalista, pedagogo, ator, mentor da Escola de Adoradores. Nosso pastor, nosso amigo, mas ele gosta de ser chamado de Pastor Marinho só. Seja muito bem-vindo, pastor. Que honra ter o senhor aqui com a gente. Prazer é meu, muito grande de estar aqui. Eu entendo que esse espaço, esse momento é uma coisa especial que Deus planejou para impactar a tua vida. Amém. E hoje a gente vai estar trocando uma ideia muito legal, muito saudável. A gente tem aqui já uma série de assuntos que a gente tem tanto na nossa pauta, tanto quanto os assuntos que vieram para que nós falemos aqui. Tá? E eu já vou começar, hoje eu não quero perder tempo, quero trazer o nosso pastor para o game, né, Caio? Não vamos ficar falando sozinho, não. Deixa quem tem capacidade aí para falar de todos os assuntos. Hoje a gente vai sentar e vamos aprender. Pastor, a gente sabe que a gente vive num tempo hoje bem complexo. A gente vem de pelo menos de 2 a 4 anos em momentos bem complexos na nossa sociedade, na nossa política. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho dessa relação, de como a igreja no Brasil pode se portar com essa relação, né, de política, sociedade, cultura, tudo isso. Então, para a gente começar, qual é a visão do Senhor, onde nós nos inserimos nesse sentido? Uma coisa interessante a gente pensar que a igreja está bem anterior a qualquer manifestação política humana e principalmente a política partidária. A igreja é reino, e o reino é a política do céu na terra. É a ação do céu na terra, é o poder do céu na terra, são os valores do céu na terra dentro de nós. Se a igreja somos nós, e nós estamos impregnados dos valores de Deus, da presença de Deus, a gente vai passar por todas essas variações humanas sem problema. Para nós, enquanto posição, mas com todos os problemas, para nós, por causa da nossa posição. Porque o que vai acontecer? Os nossos valores não vão ser flexibilizados. E em dado momento vão pressionar para um lado, em dado momento para outro. Eu vou falar bastante hoje sobre o livro de Atos. Os discípulos ali, os apóstolos, em dado momento apanhavam. Paulo foi considerado morto mais de uma vez por ter apanhado, arrastado, jogado fora da cidade, porque a política do reino, ou seja, os valores do reino, estavam atropelando os valores da política humana. Então penso que a igreja precisa ser o povo de Deus, igreja não instituição, mas igreja é gente impregnada dos valores de Deus, para dar a resposta de Deus para todas as variações, em cada época, em cada momento da história, questões culturais, e a gente vai dar a resposta de Deus para tudo isso. Se a gente fizer isso,
Em dado momento isso vai ser tremendo e vai impactar pessoas. Em dado momento isso vai nos levar a sofrer consequências graves. Mas isso é ser igreja, é ser essa luz no meio de toda essa variação de trevas. E o que Deus tem colocado nos nossos corações, pastor, é essa visão de escola de adoradores. Hoje, o que a gente tem trabalhado na visão da nossa igreja e com os membros e pessoas, enfim, é essa ideia total, né, de que a nossa vida ela é voltada para a adoração. E a adoração também no meio social. Como se vê na formação do cristão hoje, esse posicionamento, eu sou um adorador, como devo me portar diante dessas situações? Paulo fala assim, seja o comer, seja o beber, ou qualquer coisa que façais, tudo seja feito para a glória de Deus. Adoração é o dar glória a Deus, o fazer com que a glória de Deus seja expressa, seja manifesta através do adorador. Só que Paulo não fala, seja um adorador com um bom grupo de louvor, seja um adorador numa igreja, instituição. Ele fala, seja o comer, seja o beber. Sim. Ou qualquer outra coisa que façais. Então, a adoração é a produção da glória de Deus na vida do servo de Deus, nos seus atos do dia a dia. Então, nada tem a ver com música. Não tem a ver com música, não tem a ver com local, não tem a ver com dia, tem a ver com vida. Beber um copo d'água e ter um coração grato a Deus por aquela água é culto, e culto é adoração. Então, a adoração é a vida do servo de Deus, do filho de Deus, do amigo de Deus, produzindo glória a Deus em todos os contextos. A música é um canal maravilhoso para a gente adorar, maravilhoso, que mexe com as nossas emoções. Mas a gente não pode estar com música o dia inteiro. Então, no trânsito, eu vou dar glória a Deus, vou tomar uma fechada e vou glorificar o nome de Deus, não reagindo com aquele mau motorista, desavisado, que raiva dele, mas eu vou produzir glória a Deus com a atitude que eu tenho que ter, como Jesus faria se estivesse no meu lugar, na escola, no trabalho, no casamento, com filhos, com amigos, inclusive no templo. Mas a adoração, a escola de adoradores precisa formar pessoas que adoram com a vida em todo o tempo. Tudo é culto. Não tem a ver com lugar, não tem a ver com forma, não tem a ver com música, tem a ver com vida, expressando Deus na maneira mais simples, sendo gente como Deus planejou que gente fosse. E você tem a oportunidade de estar se juntando ao nosso grupo. Hoje a gente tem um grupo de pastores, a gente falou isso na nossa primeira live, a gente tem um grupo de pastores que vai poder estar te auxiliando nesse sentido, pastores com conhecimento de causa na área teológica, na área de tratamento de pessoas também, que é o caso do nosso pastor Marinho. E a nossa equipe lá está aqui para te ajudar. Está lá e aqui para te ajudar. Então, assim, não perca a oportunidade de se juntar a esse grupo que está aqui disposto a ajudar você, pastor, você líder, você que quer começar um ministério onde em qualquer lugar você vai ter o embasamento preciso para começar de maneira correta, né, pastor? De maneira correta. E o interessante, quando a gente linka a adoração à vida, a gente está fazendo com que pessoas sejam canais da manifestação da glória de Deus que vai influenciar a vida de outras pessoas. Se a gente não linka a adoração à vida, você vai ter excelentes músicos, excelentes momentos musicais, cultos impressionantes, mas que não transformam vidas porque não tem adoração. E se não tem adoração, o Senhor Jesus não acha, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Como? Em espírito e em verdade. Sim. Também é muito importante, né, essa questão de adorar a todo momento, porque a gente tem que entender que a gente vai estar, sim, disposto a passar por certos momentos que a gente vai querer bradar, a gente vai querer resolver do nosso jeito, e a gente tem que se colocar no lugar de Jesus Cristo, né? Tem que, cara, meu Deus, respira fundo. Para mim, isso é particularmente um pouco difícil, entendeu? E aí? Agora, acho que essa é para o psicólogo, né? Minha mãe, acho que isso acontece muitas vezes, da maioria de nós, né? Com a maioria da gente, né? E acho que essa é uma das maiores dificuldades da gente. Paulo falou que ele também tinha essa dificuldade. Eita. Ele falou assim, eu não me entendo, nem eu me entendo, porque uma parte minha luta para um lado, uma parte minha briga para o outro, e é uma briga do espírito com a carne terrível. Sim. Né? E aí a gente entra naquelas 3 leis. Paulo fala, na minha mente eu sei que a lei de Deus é boa, perfeita. Então tem a lei de Deus. E eu sei que ela é boa, mas eu não consigo fazer. Porque no meu corpo tem uma segunda lei que entrou com Adão, a lei do pecado e da morte, que me impulsiona contra a lei de Deus, que eu sei que eu quero fazer, mas não consigo.
Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse cadáver amarrado em mim? Aí ele começa o 8 dizendo assim, mas graças a Deus, Cristo já nos libertou, porque a lei do Espírito e da vida me libertou do domínio da lei do pecado e da morte. Tem a terceira lei, quando a gente encontra Jesus, uma nova lei se estabelece, que faz a gente vencer a lei do pecado e da morte, que está nos nossos membros, e naturalmente viver Deus. Essa luta é quando a gente olha para nós e a gente tenta fazer a vontade de Deus. Mas se o Espírito habita em nós e essa lei se ativa em nós, naturalmente a gente é impulsionado pelo Espírito para vencer a carne e a lei do pecado e da morte. Então a adoração vai ser, quanto mais a gente vive na lei do Espírito da vida, dirigido pelo Espírito, menos a gente vai se submeter aos impulsos da lei do pecado e da morte. Só concluindo, você está preso no chão, lei da gravidade, ela não é desativada. Você pega um parapente, se equipa, vai lá para a rampa, você puxa o parapente, você dá aquela corridinha contra o vento, o parapente decola e você está voando. E você fala, eu consigo voar. A gravidade não existe? Existe, mas a lei da aerodinâmica superou a lei da gravidade. É a lei do Espírito da vida. A lei do pecado da morte está ali, mas eu consigo voar. Essa nova lei faz eu superar a outra. E a gente foi feito para voar. Uau! Você foi feito para voar, querido. Isso aí, acredita aí, hein? Meu Deus. E baseado nisso é até legal, porque assim, falando da gente que está nessa intenção, dessa grande obra que Deus colocou nos nossos corações, dessa grande obra que é o podcast, que é a Escola de Adoradores, a Escola de Música, nosso ministério na igreja local, lá na Igreja Batista Jardim de Oraí, com os pastores que também estão somando nesse ministério, é inevitável, né, pastor, que apareça Sambalat, Tobias E Gesem. para que tire a gente da rota, e a gente tem que estar atento para falar, estamos fazendo uma grande obra, não posso parar, né, pastor? Não posso descer de jeito nenhum. Querido, é interessante, um dos filósofos do passado, ele fala assim, não é o que fazem com você e nem o que acontece que te faz mal, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Uau. Então, baseado nisso, o Carl Rogers criou uma linha da psicologia chamada humanismo. Não interessa o que falam, o que fazem, já diz o Wilson Simonal, deixa que dizem, os pensem que falem, deixa isso para lá. Não é o que fazem, é o que eu vou fazer com isso. Vão se levantar, vão falar, a gente vai gastar tempo, vai dar atenção, vai ler. Ignora. Neemias ignorou, ele falou, não vou descer para conversar sobre isso, eu não vou para a reunião com vocês querem me matar, estão me levando para grupo. Eu estou numa grande obra, eu não posso descer e eu vou continuar. E a árvore que dá fruto leva pedra. Gente vai falar mal de você, você acha que não fala mal de mim? Fala mal de mim há mais de 40 anos. Eu comecei a fazer o que eu faço hoje, há 40 anos atrás, quando ninguém fazia. Me chamaram de tudo que você pensar, menos de bonito. Poxa, E se eu parasse por causa disso, só que eu tenho hoje, eu conheço quase 50 pessoas que são pastores, que dizem que são fruto do meu ministério, da minha pregação. Olha quanta gente foi alcançada através deles, então valeu a pena. Então, o Sambalat, Tobias e Gesem, eles estão de plantão. Eles estão Mas de plantão. o que a gente vai fazer com isso? Vamos deixar eles falando que, bom, é pedrada porque eu estou dando fruto. E vamos olhar para a obra que a gente está fazendo e para quem está com a gente na obra. E isso vai dar um prazer tremendo, vai dar um novo significado para aquilo que a gente está fazendo. sim, e na verdade, eu penso que muitas das vezes é isso que eles querem, né? Essas Querem pessoas, atenção, querem ibope, né? exatamente. Querem ser Elas- notados. sim, elas querem Os ser haterzinhos notadas de plantão. em nossas vidas, né? Então, a gente tem que estar realmente preparado, porque sempre vai ter, sempre vai ter. E às vezes a gente acha que vai vir de certos lugares e aparece até dentro da igreja, né? Certos irmãos. Principalmente Sim. dentro. Então assim, como nós estamos falando exatamente sobre isso, você tem que estar atento. Esteja atento, porque vão aparecer pessoas totalmente contrárias àquilo que você está colocando. E, meu querido, se aquilo que você está colocando está baseado no propósito de Deus, tenha certeza que você vai levar pedrada. By Pastor Marinho. Mas vamos seguir, para não ficar só nas minhas palavras. Pastorzão, tem uma boa aqui. Como separar política de religião? Meu Deus. Forte, assim. É simples, acho. Jesus falou assim, me dá uma moeda. Qual é a cara que está na moeda? É a do César, dá a César. O que é de César é Deus, o que é de Deus. Desenvolva a tua cidadania. Como alguém que é cidadão, você vai analisar a proposta de quem está vindo pedir o teu voto, você vai analisar aquilo que ele acredita, vai analisar a história dele, vai falar, ele me representa, joia. E
Como a gente vai pensar? Religião é tudo aquilo que se faz para Deus sem intimidade com Deus. Então, a religião não faz parte da nossa caminhada. Porque a gente está fazendo para Deus com relacionamento. Então, não tem religião para a gente. Sim. Mas o que é a proposta de piedade na Bíblia? É tudo aquilo que eu faço para Deus sem ninguém ver, por conta do relacionamento que tenho com Ele. Então eu vivo uma vida de relacionamento com Deus, onde os valores de Deus estão em mim, e eu vou ser um cidadão da terra exemplar, cumprindo meus deveres, pagando o que tenho que pagar. E quando a estrutura política vier, eu vou analisar valores, e aqueles valores que ferem Bíblia não me representam. Então eu não os abraço. E aquele que abraça, eu respeito a pessoa, porque Deus deu direito para o ser humano até pecar. Respeito a pessoa, não concordo. Eu tenho amigo que fuma e eu não fumo. Eu respeito que ele fume. Inclusive, esses dias um falou, mas a Bíblia não fala nada sobre fumar. Eu falei, fala que você tem que fumar mais. Ele falou, que isso? Eu falei, tem que fumar mais e beber mais. Abri naquele texto que diz, quem é puro, purifique-se mais ainda, quem é limpo, limpe-se mais ainda, quem é sujo, suje-se mais ainda. Se você está sujo, suje-se mais ainda. A Bíblia fala, está sujando o pulmão, suja mais, vai fundo. A gente vai estar respeitando pessoas, não atropelando pessoas, matando pessoas por causa dos valores contrários aos nossos. Isso é coisa de gente inteligente, discutir ideias e respeitar pessoas. Gente burra atropela o outro por causa de ideias. Gente inteligente respeita o outro e discute ideias. Então a gente vai ser cidadão que é político, a gente está dentro de uma polis, dentro de uma cidade, onde a coisa acontece, se posicionando pelos valores e escolhendo pessoas que representam os nossos valores, ou que chegam mais perto. Mais perto. E sem atropelar a gente, porque aquele que atropela o outro por causa de valores, ele está matando o próximo, como a Bíblia diz, e está ferindo o principal valor da Bíblia, que é o amor. Uau! Meu Deus. Vou fazer mais uma, e a gente vai também para uma outra parte que o senhor atua também, que a gente sabe que o senhor também é ator, e para o senhor também falar um pouco de como os personagens que Deus colocou no teu coração para influenciar pessoas, para falar da palavra de Deus, têm ajudado aí no teu ministério. Mas a última pergunta desse tópico, depois lá no final a gente vai para as perguntas finais. Como a fé de uma pessoa pode influenciar na opinião política de outro? A palavra fé, pistos, ela significa, ou ela é a base para duas coisas. Fé como confiança em tudo aquilo que está prometido. Fé como postura para dar a Deus tudo aquilo que Ele espera. Então, pela fé, eu recebo de Deus tudo o que Ele tem para mim. Pela fé, Deus recebe de mim tudo o que Ele espera. Então, fé não é só uma questão de crer, é uma questão de ser. Como a fé vai influenciar na minha questão política? A fé, ela define quem eu sou em Deus. Se ela define quem eu sou, ela define quais são os valores que eu abraço, porque fé não é só o crer, é o ser. Quem eu sou tem a ver com os valores que estão na minha vida, tem a ver com como eu vivo, então tem a ver com aquilo que eu creio. Na política, o que me é apresentado nesse self-service político? Sim. Pela fé, ou seja, por essa postura de fidelidade, eu vou escolher nesse self-service aquilo que Jesus escolheria. Essa é a influência principal. E uma coisa que eu queria só deixar com relação à política, hoje quem é o presidente do Brasil? É o presidente Lula. Se eu votei ou não votei nele, eu tenho que orar por ele. Sim. A Bíblia diz que eu tenho que respeitar a autoridade instituída, não concordar com todas as atitudes. Falaram para os apóstolos, vocês não vão mais pregar nesse nome. E eles falaram, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, aquilo que fere a nossa fé, a gente permanece firme na nossa postura de fé. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar pelos governantes, orar pelas autoridades constituídas. Não é a pessoa, é a autoridade que foi instituída. E isso é uma questão muito de fé. Sim. Porque a Bíblia diz, eu creio na Bíblia, eu vou contra meus sentimentos e eu vou começar a interceder pelas mesmo autoridades. Não concordando com a pessoa, as atitudes da pessoa. Com atitudes, mas eu preciso, porque a Bíblia diz, orar por essa pessoa. Sim. Entendi. Quando a Dilma estava estocando o vento, eu estava orando por ela. Quando ela estava saudando a mandioca, eu estava orando por ela. E eu não concordava com ela, mas eu estava orando por ela.
Bom, vamos cantar um pouquinho, Caio? O que você acha? Tá bom. Vamos cantar um pouquinho para a gente quebrar um pouquinho desse clima de política, que é um clima bom para falar, mas nada melhor do que a gente cantar e entrar num outro assunto que eu sei que vocês vão gostar. É um assunto assim, que foi através disso que a gente conheceu lá atrás, na época que eu era adolescente, pastor. Mas hoje ainda consigo ser um jovem adolescente, pastor. Me ajuda aí. Consegue. Com esforço você consegue ser um jovem adolescente. E vai ser legal, mas vamos cantar antes. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Diga isso, querido. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Ele continua sendo bom, pastor? Continua cada vez melhor. E aí chegou num assunto que eu gosto demais de falar com o nosso pastor. A gente sabe que o senhor atua também, o senhor é ator. E eu queria que o senhor falasse um pouco dos seus personagens, o quanto que Deus tem te usado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em todos os lugares que o senhor passa. Pô, é o Marinho do teatro, é o Marinho que se veste de mendigo, é o Marinho que se veste de motoqueiro. Cara. Fala um pouquinho pra gente aí, pastor. É uma ferramenta maravilhosa, né? Quem não gosta de uma boa história? Quem não gosta de um personagem? E esses personagens começaram quando eu era criança ainda, né? Minha família é família de teatro. Minha avó dirigia peças grandes lá na cidade de Suzano, em São Paulo. E a gente dividia em dois núcleos. A turma que morava no Rio, a turma que morava em São Paulo. Ensaiava aqui, ensaiava lá. No dia 20 de dezembro ia todo mundo para Suzano fazer os ensaios gerais para a gente apresentar a peça de Natal no Teatro Municipal de Suzano e na Igreja Batista de Suzano. E a primeira vez que eu me vi num palco eu tinha 5 anos. Eita. E aquilo foi tremendo, porque no final todo mundo em pé batendo palma.
E eu gostei tanto daquilo que eu falei, eu quero isso para sempre, né? E a gente passou a infância, a adolescência fazendo teatro, na juventude houve a oportunidade de fazer escola de arte, escola de teatro, se formar e trabalhar com companhia de teatro. Só que os personagens surgiram antes da escola de teatro, surgiram já lá atrás. O Mendigo, ele vai fazer 40 anos. O personagem mais antigo, o pai de todos, é o Mendigo. Meu Deus, já falou que eu sou velho. Não, mas quando eu te conheci, eu já fazia algum tempo. E aí a coisa foi crescendo, e veio o jogador de futebol, corredor de Fórmula 1, o general, e foi acontecendo. Lendo Bíblia surge personagem, vendo um filme vem um personagem, vendo... As coisas vão acontecendo e vão surgindo, não são criados. Eles vêm à mente já prontos. Eu só preparo o figurino, preparo o roteiro. E hoje a gente está em 30 e poucos personagens. Uau! Crescendo, né? Hoje tem um Lanterna Verde, hoje tem um Pantera Negra, hoje tem o Super-Homem, hoje tem uma turma nova aí de personagens. Skatista, surfista, alpinista, voador, o Dr. Covid, surgiu na época agora da Covid, tem um cientista da Covid que vai falar da pior das pandemias, que não é a Covid, é o pecado. E os personagens, eles contam uma história, te envolvem dentro da história, e da história surge a transição para a Bíblia. Então, aquela história é o esboço da mensagem. Tem o Nigel Billings, do Jumanji, ele é um dos personagens hoje que pega para a gente sobre o Humanis, o lugar. Bom dia, moradores de Humanis, é um prazer estar com vocês. E ele vai falar sobre o Humanis. Tem um aleijado, sem perna, que a gente usa muito para a empresa também, que é fruto de um acidente, e o acidente rouba dele muita coisa. A gente fala o quanto o acidente espiritual, que é o pecado, roubou tudo aquilo da vida da gente. Nas empresas, o acidente ele rouba as coisas que a pessoa poderia fazer. Enfim, com essa brincadeira da coisa lúdica, a gente consegue atrair a atenção, abrir o coração, as pessoas riem, se envolvem e estão abertas. E agora, se ele riu, ele está aberto, ele não tem defesa mais para aquilo que vem depois. E o que vem depois é a palavra, aplicando aquela primeira parte, que é a palavra de Deus. Então, tem sido uma ferramenta muito agradável. Sábado agora eu fui fazer o skatista lá em Caxias, só que eu estou recém-operado. Mas o convite é antigo para fazer o skatista. Eu falei, bom, se Deus já sabia que eu ia ter operado, vai dar para fazer. Eu botei uma joelheira bem apertada e, graças a Deus, deu para fazer o skatista. Ele fala assim, aí só estou aqui para falar uma coisa, o valeu. O que eu acho muito legal nessas questões dos personagens é que, como o pastor citou, né, essa questão do filme, se eu conseguiu ver o filme, prestar atenção no filme e já, opa, eu posso tirar a Bíblia daqui. Isso é legal, porque assim, ouvindo um pouco das suas pregações, e eu vou até parafrasear o que o senhor disse. O senhor falou, Deus fala muito comigo vendo alguns desenhos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, pastor, como é que é isso? Bom, irmão, isso é até um pouquinho constrangedor. Eu já me questionei se eu não sou um pouco retardado, porque Deus fala profundamente comigo com desenho, com filmes da Disney, que o pessoal fala tanto que é do diabo, com desenho animado e com comercial de televisão. E a questão não é que eu vejo o filme e falo, eu posso tirar alguma coisa. Não é. Eu vejo o filme fala comigo como se fosse uma pregação. Eita. Eu saí do Rei Leão chorando com 5 mensagens esboçadas. Eu saí do Lanterna Verde, de novo, chorando, todo mundo feliz com o filme, minha lágrima descendo, eu com uma mensagem pronta, que é o monólogo. E vê se isso não é uma mensagem de Deus. O Lanterna Verde, o Hal Jordan, ele foi escolhido pelo anel. Sim. Ele foi capacitado, agora ele tem uma identidade, ele é o Lanterna, mas ele não quer ser Lanterna, mas ele é Lanterna. Ele tem capacidade, o que ele pensa se transforma em ação, e ele entende a missão dele, que era salvar o planeta Terra. Vê se na história de Davi, a unção escolhe o ungido. Não foi Davi que foi atrás, foi a unção que escolheu Davi. A unção revela a identidade, agora ele é rei, ele é o Lanterna. A unção capacita, porque ele era ungido, ele matou o leão, o urso matou o gigante, matou pra caramba. E a unção revela a missão. Ele fala lá para Golias, eu te ferirei, cortarei a tua cabeça, entregarei os cadáveres dos filisteus para as aves do céu e para as bestas feras do campo. E em todas as nações se saberá que há Deus em Israel. Eu vou te matar, mas não é por tua causa não, para que as nações saibam que há Deus em Israel. O Hal Jordan fala, ele vê que ele precisa levar o Paralaque para fora da terra, para salvar o planeta. Ele vai para o sol sugar os dois, ele vai morrer para salvar a terra.
Quando você entende a tua missão, você está disposto a morrer. Por Ai, isso. Deus. Isso é o que o filme fala ou não é? Eu estou inventando isso ou é verdade? Eu vi o nada. filme e Deus falou isso para mim no filme. Então eu estou vendo e eu ouço, eu vejo a mensagem como se fosse uma pregação. Aquilo mexe comigo, eu tenho a experiência primeiro, vou para casa, anoto e plageio. E comunico aquilo que eu tive. Mas deixa eu só interromper o senhor, mas assim, não interromper, mas inserido nisso, é bem verdade que a gente tem uma visão de algo muito dentro daquilo que a gente entende da nossa sensibilidade espiritual. Como uma pessoa que não tem tanta sensibilidade espiritual pode chegar a esse ponto de conseguir ver algo que aparentemente é secular, aparentemente é profano, como o senhor bem disse, né? Os filmes da Disney considerados do diabo, enfim, como uma pessoa pode chegar a ter essa sensibilidade de conseguir tirar algumas coisas ali que até influenciem diretamente na resposta dela com Deus? Eu acredito que é uma linguagem. Deus tem várias linguagens, vários idiomas. Com cada um ele fala de um jeito. Com certeza, o que Deus fala contigo através da música, ele não fala com todo mundo, porque a tua linguagem é musical. Gardner, um psicólogo antigo, ele chegou à conclusão que existiam 13 tipos de inteligência. Depois foi desenvolvido para mais de 20 tipos de inteligência. Então, dentro daquela inteligência, dentro daquela percepção da pessoa, ela vai ver mais. Eu sou de teatro, eu sou de encenação. A minha percepção para esse tipo de coisa é maior do que alguém que não é. Sim. Na área da música, você vai ser mais. O outro vai ter uma percepção maior na área da leitura. Minha filha, ela lê demais. E ela lendo, ela tira cada coisa de onde ela lê. Então, acho que é um idioma que Deus deu para cada um. E esse idioma pode ser aproveitado. E se a gente, agora sim, a sensibilidade espiritual Sim. é para aquele que está vivendo o reino. Quem vive reino vai ouvir Deus falando na sua linguagem. Olha só. E cada um na Bíblia ouve Deus falando do seu jeitinho, na sua linguagem. Ele vai ouvir se ele está vivendo o reino. Aquela coisa que a gente falou da santidade. Né? A santidade é a humanidade restaurada. A santidade é a humanidade resgatada. Ela foi perdida. O que é a santidade? É ficar igual anjo? Não. É ser homem como Deus planejou que o homem fosse. É ficar parecido com Jesus. Quando a gente está vivendo, procurando viver isso, o que acontece? Quando Deus fala com a gente, usando a linguagem que Ele quer usar para a gente entender, a gente entende. Olha só. Então eu entendo muito com um desenho animado. Vê a Dolly falando, continue a nadar. Vê se isso não é um empurrão tremendo quando você está pipocando, não sei se vou, se não vou. Continua, vai, seja firme e constante, continua, a bênção da permanência. A Dolly pregou para mim no Procurando Nemo. Se a Dory pregou, até você pode pegar. Pô, tá perdendo Meu pra Deus Dolly do aí, céu. perdendo pra Dolly. Meu Deus do céu, rapaz. Não, mas isso eu acho extremamente interessante, assim, a gente conversa muito isso lá em casa, porque justamente eu concordo totalmente. Por essa linguagem musical, essa inteligência musical, eu tenho muito isso. Tem uns caras que eu ouço, que eu não vou ficar citando aqui, de músicas do nosso cotidiano, que a música é extremamente sensível, sabe? Eles fizeram com tanto teor de colocar a sensibilidade ali, que eu falo, isso é tão lindo que eu consigo ver Deus nisso, independente da letra. A gente consegue. Aí eu lembro de Paulo, né? Eu lembro de Paulo, não, eu lembro da palavra de Deus, não de Paulo, eu lembro da palavra de Deus, que diz para que nós ouvirmos de tudo, mas retermos aquilo que é bom, né, pastor? Exatamente. Retermos aquilo que é bom. E aí, para a gente continuar, qual o conselho que o senhor dá? A gente sabe que o senhor já está nessa caminhada há um tempão, dessa parte teatral também, além de igreja, né, de igreja local. Qual o conselho que o senhor dá para uma pessoa que está querendo iniciar um ministério de teatro na sua igreja local? Vai aprender primeiro, depois você faz. Que teatro mal feito é horrível. Meu Deus. Isso me faz pecar. Quando eu chego na igreja e vejo gente fazendo teatro mal feito. Olha aí. É para Deus. E tem gente que fala, não, é para Deus, Deus entende. Não, é para Deus, tem que ser o melhor. Primeiro vai aprender. Teatro tem duas propostas, é drama ou é comédia. O pessoal começa a fazer drama e vira comédia, vira uma salada, e o pessoal está rindo de coisa que é para chorar, está chorando de coisa que é para rir. É que tipo de teatro? É teatro infantil? É teatro adulto? É que tipo de pegada que a gente vai ter? Então,
para fazer um ministério, quem quer fazer de qualquer jeito, faz qualquer coisa, mas para fazer ministério, é interessante pegar uma pessoa ou duas para estudar, igual a adoração. Nós queremos fazer um ministério de adoração aqui na igreja. Vai para a escola no altar, faz o seminário de adoração, por exemplo, ou qualquer um desses seminários. Tem uma visão maior, aprofundada, que você vai fazer muito melhor, vai estruturar, simples, mas vai fazer a coisa bem feita. Quer fazer um ministério, é um serviço para Deus? Aprende. Vai querer fazer... Quem quer trabalhar de enfermagem, o que tem que fazer? Não é um curso de enfermagem? Exatamente. Quem vai trabalhar com engenharia, não tem que fazer um curso de engenharia? Agora, para Deus, basta ter Para Deus eu estou dando o meu melhor, né? Basta ter boa intenção. Aí faz uma coisa horrível. Já teve um lugar que eu fui pregar e antes da mensagem já tem um teatro. Quando começou o teatro, eu saí. Eita. Saí e fiquei orando lá fora pela mensagem e tal. Não quis ver o resto, porque numa outra igreja eu fiquei e me atrapalhou todo para pregar, porque eu fiquei numa luta espiritual muito grande, que o pessoal fez uma coisa lá que não é teatro, é qualquer coisa menos teatro. Teatro você não finge que está sentindo, você sente. Você não finge que está chorando, você chora. Você vive a realidade ali para que aquele que veja acredite. Aí você finge que está sentindo, ele finge que acreditou e todo mundo finge que gostou. E é isso aí. E estraga tudo. Eu acredito que isso vale para o multiministério em uma Para igreja, tudo. né, pastor? É ministério, é um serviço para Deus. Faz bem feito. Ah, eu quero tocar teclado. Então vou pegar na internet e aprender vou aprender meia dúzia de acordes e vou para lá. Vou tocar tudo em ré, mas eu toco. E vou usar o transpose. Vou usar, exatamente. Então, é ministério isso? Não. Não é nada. Ministério, vai aprender. Aprende o melhor que você conseguir para você fazer o simples, mas bem feito. Porque fazer mal feito é o que o inimigo quer. E é interessante também que toda vez que a gente vai falar disso, da importância da pessoa se aperfeiçoar, procurar uma formação e tudo mais, determinadas pessoas que já vêm fazendo de uma forma errada sentem-se ofendidas com isso. Como tratar dessas pessoas, inserindo na cabeça delas uma visão de que elas precisam aprender sem serem excluídas? Penso que tem uma dicotomia aí. As pessoas, alguns se preparam, se dedicam à questão musical, por exemplo, Sim. se tornam bons músicos, mas péssimos instrumentos na mão de Deus. Outros são pessoas com o coração na mão de Deus, mas que são relaxados na sua parte técnica da coisa. É o equilíbrio. Penso que para Deus a gente tem que melhorar sempre. Somos transformados dia após dia, de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Ou seja, enquanto está vivo tem que ser aperfeiçoado em todas as áreas. Então, é uma bênção essa pessoa. Não duvido que seja uma bênção. Mas porque é uma bênção, não pode melhorar essa outra parte? Isso. O outro é um excelente músico. Eu conheço excelentes músicos que são péssimos instrumentos na mão de Deus, que a vida não condiz com a sua habilidade musical. Está errado também. São as duas coisas caminhando junto e melhorando junto. Melhorando junto. Acho que falar sobre isso, biblicamente, para quem quer ouvir, vai ter um resultado. Para quem não quer ouvir, é Deus que tem que tocar no coração. É Deus que tem que tocar, né? Porque resistência quanto a uma visão não é muito bem visto. Então, assim, você que está tendo essa dificuldade, procure o seu líder mediante a isso e vamos trabalhar para o Senhor em prol do reino, sem levantar bandeira. A gente não está aqui para levantar bandeira de nada. A gente está aqui para levantar a bandeira do reino de Deus. E vamos seguir. Pastor, agora eu vou entrar na parte que tem aqui outras perguntas. Eu vou fazer de uma forma mais rápida para a gente não ficar tomando tanto tempo, não. Como a cultura gospel pode ajudar a promover paz, harmonia e tolerância nas pessoas? Perceba que não é a política, e sim a cultura gospel. Isso foi um seguidor que mandou. Penso que a cultura gospel não tem poder de promover nada. Nem paz, nem harmonia, nem nada. Eu penso que a Bíblia, que é diferente de cultura gospel, o que é uma cultura gospel? É uma cultura onde a gente vai ter um entretenimento voltado para as coisas de Deus. A gente vai ter um relacionamento com pessoas de Deus, mas sem valores de Deus. A cultura gospel está impregnada disso. Eu tenho ido muitos shows para pregar, shows gospel, que os bastidores são lamentáveis mesmo, de verdade. Então, essa é a cultura gospel. Agora, como o evangelho, como as boas novas, como a Bíblia pode implementar paz, harmonia nas pessoas, transformando gente em gente de Deus, que respeita o outro, que valoriza o outro, que abençoa o outro,
que é alegre por natureza, está indo para o céu, tem que ter alegria. Uma pessoa alegre, cheia dos valores de Deus, é agradável em qualquer lugar, ela contagia. Ela não vai jogar gasolina na fogueira, ela vai ser um pacificador, porque o fruto do Espírito está nele. Então, eu penso que a cultura bíblica, impregnada na pessoa, sendo um Bíblia ambulante, contextualizado, vai produzir todos esses efeitos que Deus quer que sejam produzidos. Paz, alegria, tranquilidade, direcionamento e tudo. Agora, a cultura gospel não é a cultura bíblica. Olha, então nada tem a ver com a cultura bíblica. Nada tem a ver com a cultura bíblica. Então aqui para você, seguidor que me mandou essa aqui. E vamos para mais uma aqui. Qual é a responsabilidade, aí sim, cristã, em relação a questões sociais como pobreza, desigualdade e corrupção? Gálatas 6,10 diz assim: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Jesus fala lá em Mateus 5, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma luz e se bota debaixo da cama, mas no velador, para que alumie toda a casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João 13:34, parte B. Então, você vê só uma coisa. A dívida da igreja não é com a necessidade do mundo. A dívida da igreja é com a necessidade dos irmãos em Cristo. Essa é uma dívida. A dívida da igreja com o mundo é a pregação do evangelho. Paulo fala, estando em Corinto, cheio de gente pobre, ele fala para os romanos. Ele escreve a carta para os romanos e fala: eu sou devedor tanto aos romanos quanto aos gregos, bárbaros. A minha dívida é em pregar a palavra. Então, como a igreja deve trabalhar com a questão social? Primeiro, cuidando dos seus. Para quem está fora falar, eles se amam. Olha lá, que coisa tremenda isso. Olha os valores que eles vivem. Quero fazer parte. Quero fazer parte disso. E tendo oportunidade, cuidamos dos nossos. Tem oportunidade? Façamos o bem a todos. A gente vai cuidar de todos, mas a igreja não vai promover a transformação social que a igreja do século XIX tentou. E o comunismo deu para eles um modelo. Então não é redistribuição de renda, não é redistribuição de classe, é o compartilhamento de palavra de Deus, transformando o homem num homem melhor. Esses homens melhorados vão fazer uma sociedade melhorada. E a igreja vai fazer pelos seus e, se tiver oportunidade, pelos outros. Mas ela não vai mudar a realidade social fazendo ação social, mas fazendo a ação espiritual com de fora, cuidando e ajudando quem pode, mas ajudando principalmente, a Bíblia diz, os domésticos da fé. Então, de dentro para fora. Ok. Então fica claro aí para você, nosso seguidor. E a última, para a gente encerrar aqui. Qual é o papel, pastor, da igreja na construção de uma sociedade mais tolerante e solidária? Acho que tem a ver um pouquinho com a gente que já falou. Já cantava Renato Russo. Eu gosto de algumas coisas que ele escreveu. Legião Urbana. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Ele está cantando Coríntios 13. Coríntios 13. Se a igreja viveu o amor e ela compartilhar a palavra de Deus e pessoas aceitarem essa palavra e começarem a viver esse amor, a igreja vai ter um impacto na sociedade e a sociedade vai ser uma sociedade que aprenda a amar o outro, independente das maluquices do outro, ou falando mais bonitinho, das idiosincrasias alheias. Então não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre mim. Eita. Se eu sou transformado, a tolerância parte de mim para o outro. Não é mudar a estrutura social, é mudar a estrutura do homem. É assim que o reino trabalha. O reino trabalha mudando um. É um mudando um. E o um modificado mudando mais um. Esses transformados pelo Evangelho, pela essência do Evangelho, se tornam pessoas que aprendem a amar a outra pessoa, apesar dos erros dela. Ele separa, eu amo essa pessoa. Esses erros eu não concordo, Sim. mas eu amo essa pessoa. Então eu tolero, eu tenho uma tolerância para lidar com os erros, porque eu também tinha erros não perdoados. E hoje, graças a Deus, os erros perdoados foram consertados. E aquele que está errando precisa ser ajudado. Então, penso que o Evangelho gera uma sociedade que ama e o amor tolera. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ótimo. Bom, já quero começar aqui, a gente está caminhando para o nosso final.
vou fazer aqui algumas considerações, mas antes disso, antes da gente caminhar para o final, quero deixar aqui um recado para você que quer anunciar nesse canal. Você comerciante, você empresário, pequeno empresário, você tem aqui a oportunidade de estar colocando também a sua marca à disposição para que as pessoas também consigam aí estar colocando a sua marca a todos que nós estamos atendendo aqui. Então, uma delas é o pessoal da Elite Suprema, tá? Elite Suprema, que cuida de manutenção de computadores, eles fazem visita técnica, assistência remota, venda de equipamentos, tá? O telefone deles é 21 96990 2981 e o outro 21 31 53 8096. Falar com o Venilson Cândido, que é o diretor técnico, beleza? Então você que está querendo anunciar com a gente, mande-nos um direct aí que a nossa equipe vai estar entrando em contato com você. Meu pastor, meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, né, Caio? É muito aprendizado. É igual beber água no hidrante contigo, não tem como, é muita informação, entendeu? Pena que a gente tem pouco tempo, né? Tem que divulgar o nosso congresso, hein? Pois é, pastor, perdão, Temos posso falar? Congresso aí, Senhor, ensina-nos a orar, congresso de intercessão, libertação, batalha espiritual. Vai acontecer hoje, amanhã, sábado e domingo na parte da manhã. Teremos aí professores da Jocum, professores de outras missões que trabalham com intercessão, fazendo trabalho com a gente. Sábado vai ser o dia inteiro, de 9 da manhã, meio-dia tem almoço. À tarde continua com coffee break, lanche no final do dia. E domingo de 9 a meio-dia. Se você puder estar lá com a gente, quiser aprender um pouco mais sobre intercessão, batalha espiritual, libertação, esteja conosco nesse congresso. Senhor, ensina-nos a orar. Lá em Juari, Rua Guerreiro de Faria, número 55, próximo ao Centro Esportivo. Isso, para você também que quer aprender mais e receber mais do nosso querido pastor, a gente está te convidando para o pessoal que mora aqui próximo, aqui, né, da nossa igreja, para comparecer aos nossos cultos. Temos cultos domingo pela manhã, né, às 10h30 da manhã, domingo à noite também às 6h30, e temos quarta-feira também às 7h30, um estudo que é abençoado, preparado de Deus para a sua vida. Então, você aí que é de Campo Grande, do Monteiro, você está sendo convidado, tá, para comparecer em um dia dos nossos cultos na nossa igreja. E você que tiver dificuldade de comparecer presencialmente, não tem problema. Vou deixar aqui o @ do nosso pastor. Bom. Fera braba, irmão. Se você acha que não, fera braba. Eu aprendo toda hora. @PR_Marinho_RJ. Siga também a nossa igreja, Igreja Batista no Jardim Joari, tá? Que tem aí o @ para você. Siga os nossos cultos, tá? E compartilhe com alguém que precisa ser alcançado por essa palavra que tem impactado vidas. Siga também os nossos canais aqui da Escola de Adoradores, todos os nossos canais no TikTok, no Instagram, no YouTube, canal da nossa igreja. Isso é um projeto que nós sabemos que Deus colocou nos nossos corações. Essa grande obra é para te abençoar. A gente está aqui para te abençoar e para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pastorzão, muito obrigado. Deus continue abençoando a tua vida. Foi um prazer enorme estar contigo aqui. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar compartilhando bênção e de estar aprendendo mais um pouquinho também com vocês. Que Deus abençoe você que está participando do outro lado. Que tudo isso traga para a tua vida um acréscimo e a bênção de Deus. Amém. Nesse momento a gente vai estar fazendo um período de oração. Você que deixou seu nome aí nos comentários, o pastor Marinho vai estar intercedendo pela sua vida e por tudo aquilo que você pediu. Pai, nós acreditamos que o Senhor tem um grande interesse por nós. Nada acontece por acaso. Se essa pessoa hoje está conectada nesse podcast, significa que o Senhor a colocou conectada. Significa que esse momento é um momento proporcionado pelo Teu Espírito para nós. Nós aqui e essa pessoa que está conosco agora e em outros momentos que vai ver também, vai ouvir. Pedimos que o Senhor visite esse coração. Se há um pedido, há uma necessidade. Se esse pedido é para oração e é para o Senhor, há fé. Senhor, age por meio da fé do teu filho, da tua filha, e supre, segundo a tua riqueza, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, essa necessidade. Senhor, traz respostas àqueles que precisam.
Senhor, traz paz a essa situação de conflito, de tristeza. Senhor, traz alegria a essa situação de depressão, de interrupção de processo. O Senhor é o Deus que faz milagres, realiza o teu milagre, Senhor. Amém. Quando o Senhor age, é milagre, porque é ação sobrenatural na instância natural, e isso quebra tudo que é natural, é um milagre. Então nós pedimos o teu milagre sobre essa vida, o que é necessário acontecer para que o teu filho, para que a tua filha esteja bem, que o Senhor faça acontecer e ele possa entender que tem um Deus que, embora seja grande, poderoso, esteja no céu, se inclina para enxergar os filhos aqui na terra. Desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, nem se percebeu e nem se viu com os olhos um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Então quem está pedindo, está esperando no Senhor, que eles vejam o trabalho das tuas mãos, a ação do Senhor já mudando dentro do coração, trazendo esperança, trazendo certeza, trazendo alegria e trazendo a resposta. Pai, eu peço porque eu creio que a tua resposta virá por meio da fé do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que assistiu até agora, Pastor Marinho. Deus abençoe cada vez mais. Siga-nos nos nossos canais do Instagram, TikTok, YouTube. Siga a Igreja Batista de Jardim Juari. Siga Pastor Marinho e todos os nossos apoiadores aí. E vamos de música. Que Deus te abençoe. Que a graça poderosa do Senhor seja sobre você, sobre a sua família e te alcance nesse fim de semana, querido, em todos os dias. Amém? Vamos louvar? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Valeu, galera. Deus abençoe. Deus abençoe, Pastor Marinho.